Êxodo capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar,
para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de noite. Você que está acompanhando a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, eu comentei quando li a passagem bíblica que José avisou aos seus irmãos que quando ele morresse, levasse dali os seus ossos, que não deixasse os seus ossos no Egito. E eu disse que quando eu lesse mais à frente, que você ia se lembrar do que está escrito em Gênesis, capítulo 50, versículo 25, que diz assim: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Então José havia feito este pedido, que quando Deus tirasse o povo hebreu do Egito, que eles levassem os ossos dele. E assim Moisés fez, porquanto ele atendeu este pedido de José, como está no versículo 19 do capítulo 13 de Êxodo. Vou repetir. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então José, ele tinha certeza que Deus ia cumprir esta palavra que ele havia prometido há muitos anos atrás a Abraão, que ele disse a Abraão que a descendência dele ia para uma terra distante, mas que voltariam para Canaã, que aquela terra, Canaã, seria da descendência de Abraão. Então José estava no Egito, mas sabia que Deus tiraria o povo hebreu do Egito. Então que quando isto acontecesse, que eles levassem dali os seus ossos. Assim Moisés realizou, cumpriu o desejo de José. Os ossos de José não ficaram no Egito. Glória a Deus por isso. Capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui no versículo 22 do capítulo 14, quando diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Eu fico assim imaginando, porque ler é muito fácil. Até pregar sobre este assunto é uma pregação muito linda. Mas eu imagino milhares de pessoas, homens, jovens, adolescentes, crianças, idosos, mulheres grávidas, passando pelo meio do mar, e um muro de água à sua direita e um muro à sua esquerda. Veja bem, era um muro, não era de cimento armado. Era um muro de água. E não era um pequeno lago, um riozinho, era o mar. Eram muitas águas, mas Deus poderia ter feito aquela abertura no mar e desaparecer com a água. Mas não, Deus permitiu para que o povo contemplasse aquele quadro, aquela paisagem, aquele cenário. Muro de água à sua direita e muro à sua esquerda. Eles precisaram ter fé para passar entre aqueles dois muros de água. Eu imagino a altura daquele muro, daqueles muros. Eu imagino eles passando por dentro do mar a noite toda, o vento soprando e eles ali caminhando pela fé até chegarem do outro lado.
Este é o Deus que nós servimos. Foi o Deus que tirou o povo hebreu do Egito, mas eles passaram por muitas provas, por muitas lutas, e o primeiro impedimento, a primeira dificuldade que eles tiveram foi a travessia pelo Mar Vermelho. Mas Faraó e seus carros foram destruídos dentro do mar. Continue ouvindo. Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles, peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15. O Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento,
O mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu acho lindo esse versículo 27 do capítulo 15 do livro de Êxodo. Vou repetir. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. O Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar agora, porque eu já li tantas vezes esse versículo, e está sendo gravado agora para que um dia você esteja ouvindo esta gravação. Não sei quando, mas Deus o sabe. Mas somente agora,
veio a minha lembrança, e havia ali 12 fontes de água. Veja bem que foram 12 as tribos de Israel. Que coisa linda Deus faz! 12 filhos de Jacó, 12 tribos, 12 fontes de água. Também diz que foram 70 almas descendentes de Jacó que entraram no Egito. E aqui diz 12 fontes de água e 70 palmeiras. Que coisa linda a palavra de Deus! A gente, quando está lendo, meditando, o Espírito Santo vai lembrando, vai revelando os mistérios de Deus. 12 fontes, 12 tribos, 70 almas entraram no Egito, 70 palmeiras. Deus preparou ali para aquele povo sombra para todo o povo hebreu. Deus é maravilhoso. As águas eram amargas, mas de repente Deus providencia fontes de água. Que maravilha! Que Deus te abençoe. Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu estou regravando alguns livros da Bíblia, porque na verdade eu já terminei de gravar toda a Bíblia, mas devido ao som não ter ficado muito bom e no início ainda estou tendo dificuldade com o som, até tive problema com a minha voz, então eu estou regravando alguns livros. E agora, exatamente neste momento em que eu estou gravando o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Êxodo, são 3 horas e 30 minutos do dia 20 de outubro de 2010. 3 horas e 30 minutos da madrugada, repetindo, 20 de outubro de 2010. Eu não sei quando você estará ouvindo esta leitura, mas o dia, a hora, o mês, o ano em que você ouvir, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Não tenha medo, não tema Faraó e o seu exército. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque Deus do Senhor é a guerra. Ele é a nossa bandeira. Ele está sempre pelejando por nós. Ele sempre estará pelejando pelo seu povo. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, se assim você desejar. A próxima leitura será Êxodo, capítulo 16. Deus te abençoe abundantemente. Você tenha o desejo de continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Não desista de ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com você neste momento, pois eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus, falando comigo, me inspirando para que eu possa continuar gravando, realizando esse trabalho, ainda que, por mais difícil que seja, por mais que eu esteja tendo problemas, porque com certeza são muitos, Deus está permitindo você ouvir a leitura da Bíblia. Louvado seja Deus. Você não tem ideia quão grande é a minha luta. Você não tem ideia. Deus o sabe. Tenho passado dias muito difíceis, que eu tenho vencido com muita oração. E Deus tem me contemplado. Ele tem enxugado as minhas lágrimas.
Deus tem me confortado, Ele tem me consolado, Ele tem me animado a não parar, a continuar. Porque Faraó já perdeu esta guerra, porque Deus está pelejando por mim e também peleja por você. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo.